Boa noite. O Roda de Entrevista de hoje é temático. Em pauta, um assunto que interessa à União, aos estados e aos municípios, mas que, acima de tudo, interessa a você, contribuinte. Já está em discussão na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, já estão em discussão propostas de emenda constitucional que alteram o sistema tributário brasileiro. E para complicar o cenário ainda mais, o Palácio do Planalto promete enviar a proposta dele de reforma. Mas qual pode ser o resultado prático de tudo isso? Será que vamos pagar menos impostos? Para responder essas perguntas e detalhar um pouco o que pode mudar, convidamos 4 especialistas no assunto. Ao meu lado esquerdo, eu apresento inicialmente Sidney Pimentel, jornalista e advogado tributarista. Sidney, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso telespectador. Ao lado do Sidney, o Simon Reimann, ele que é advogado tributarista, contador e professor universitário. Boa noite, Simon. Boa noite, Enzo. Boa noite aos convidados. Boa noite aos telespectadores. Pois é, nessa bancada aqui só de feras, à minha direita, o advogado tributarista, sociólogo e também economista, Danilo Orcida. Danilo, boa noite. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, Enzo. Boa noite especial aos colegas de bancada. Boa noite aos telespectadores. E aqui ao meu lado, o empresário, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, ex-deputado Sandro Mabel. Boa noite, deputado. Boa noite, é uma alegria grande estar aqui com todos vocês. Boa noite aos telespectadores. É esses craques aqui que formam essa bancada, muito bom. Pois é, e você, telespectador, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, ou nos escuta, nos acompanha em qualquer parte do planeta pelo Facebook da TV Brasil Central, pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp. Você está notando que o número é diferente, 3201-7704. Mudamos o nosso número. É um número convencional, mas você pode usá-lo da mesma forma como o WhatsApp, não vai pagar tarifa nenhuma. Então tá aí, 3201-7704. Inicialmente eu vou ler rapidamente o perfil de cada um dos nossos convidados. O Sidney, como eu já disse, é jornalista e advogado, fez pós-graduação em Finanças e Controladoria pela FGV, advoga há mais de 20 anos nessa área. Já participou de várias comissões responsáveis por propostas de alterações no Legislativo do Estado de Goiás. Integra comitês tributários de grandes grupos empresariais e participa de negociações com governos estaduais, principalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em defesa de políticas de incentivos para a implantação e ampliação de empreendimentos nessas regiões. Bateu, Sidney? Bateu. Ok. Simon, advogado e contador, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Master em Laws of pela Universidade de Hannover, na Alemanha, conselheiro seccional da OAB no triênio de 2016 a 2018, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e meu colega professor lá na PUC Goiás. Bateu. Exatamente. Perfeitamente. Danilo Orcida, economista, sociólogo, advogado especialista na área tributária, mestre em Direito e Relações Internacionais, lá na PUC, né? Perfeitamente. Professor no curso de pós-graduação de Direito Tributário, ex-conselheiro do CAT Goiânia, que é o Conselho Administrativo Tributário. Perfeito. E autor do livro Curso de Direito Financeiro. Perfeitamente. Sandro Mabel, fundador, presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida, fundador da ADIAL, que é a Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, diretor da CIEG, que é a Associação Comercial, presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho, foi deputado estadual durante um mandato, federal durante 4 mandatos, líder do governo Fernando Henrique, né? Atualmente é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e, confere comigo, foi relator de uma reforma tributária lá nos anos 90 que não deu certo. Então, em 2005. 2005, que não deu em nada ainda. Não, ela foi votada na comissão e não foi para o plenário, mas ela foi aprovada na comissão. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, a conversa aqui é bem aberta para vocês colocarem suas opiniões e contradições. Eu quero inicialmente, começando lá pela ordem de apresentação com o Sidney, mais ou menos em 1 minuto. Por que, a pergunta para os 4, por que é necessário uma reforma tributária ou não é necessário? É necessária, não há dúvida que uma reforma tributária é necessária e os motivos são muitos, mas eu diria 2 principais, né? Pelo menos parar de subir, de elevar a nossa carga tributária, né? E minimamente simplificar. Não estou dizendo que as pretensões sejam de termos um modelo extremamente simples, mas pelo menos um modelo, vamos dizer, mais amigável. Eu diria que esses 2 motivos
são suficientes para que se proponha uma boa reforma tributária? Simão. Bom, a reforma tributária é importante porque a carga tributária nossa hoje é extremamente complexa. Para quem está empreendendo, os empresários, qualquer contribuinte tem grande dificuldade em interpretar suas obrigações tributárias, tem um custo de conformidade, um custo para atender a legislação tributária muito alta, então torna o ambiente de negócio no Brasil muito hostil, com eventualmente passivo tributário oculto que o empresário sequer sabe que ele tem. Então, simplificação por um lado. E uma outra questão importante é uma discussão sobre a matriz tributária brasileira. Entre consumo, renda e patrimônio, a carga brasileira ela é muito forte sobre o consumo, o que acaba sendo uma carga regressiva, que tributa mais fortemente quem tem uma renda menor e dificulta, inclusive, o ambiente de negócio. Então, esses dois motes, simplificação das obrigações tributárias, redução da quantidade de impostos, que é muito alta, e, por outro lado, uma revisão dessa matriz, são extremamente importantes e justificam, sem dúvida alguma, uma reforma para destravar o ambiente de negócio no Brasil. Danilo. Bem, como o Simon colocou, acredito que o primeiro ponto que é comum em relação a todas as propostas, seja a PEC 45 de iniciativa da Câmara, seja a PEC de iniciativa do Senado, que é 110, seja da proposta que está nascendo por parte do Executivo Federal, tem como um norte comum a simplificação do sistema. O nosso sistema é um sistema complexo, que acaba dificultando o cumprimento de obrigações e, além do mais, é extremamente pesado, escorchante para o empresário, inclusive para o contribuinte. E assinalo que o nosso Código Tributário é um código que foi criado na década de 60. Legislação tributária de 1966, uma outra lei, que é a Lei 4.320, que regulamenta as finanças públicas, de 1964. Portanto, em razão da dinamicidade da sociedade, da dinamicidade das relações econômicas, acredito que essa legislação já não mais atende esta sociedade disruptiva, né, que tem aí novas formas de relações econômicas e novas formas de produção. Sandro Mavel. Bom, a reforma tributária tem, primeiro, a simplificação que é necessária. Não resta dúvida que nós temos que fazer uma simplificação. No decorrer do programa, nós vamos falar um pouco, como eu fui relator da reforma tributária em 2005, eu conheço profundamente esse assunto, andei o Brasil inteiro falando dele e tinha um projeto aprovado. Mas a simplificação é importante, mas nós temos outro ponto que é muito importante, que o professor Simão pôde falar, que a carga tributária no Brasil ela é regressiva, quer dizer, os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, proporcionalmente. Só que tanto esse IBS como o IVA que o Raul propõe, as duas vão tornar a carga tributária mais regressiva ainda, porque as duas tributam o consumo. Então, nós precisamos migrar, que foi o que nós fizemos na nossa PEC, você precisa calibrar o consumo, você precisa isentar produtos que os mais pobres consomem. Por exemplo? Exemplo, toda cesta básica, ela tem que ser isenta completa. A carga tributária, porque o que acontece? Uma pessoa que é rica, ela come igual uma pessoa que é mais pobre. O cara pesa 100 quilos, ele come a mesma coisa um que o outro. Às vezes o que é mais pobre come mais, porque ele tem mais necessidade de energia, ele tem uma atividade mais pesada. Então, essa pessoa mais rica come a mesma coisa, então ele gasta mais ou menos a mesma coisa com alimentação. Só que ele ganha 50 vezes mais, 10 vezes mais, 30 vezes mais. Então, com isso, aquele imposto que tem nos alimentos hoje, que é muito alto, por exemplo, do gás de cozinha, dessas coisas todas, ele influencia muito forte. Então, você pega uma xícara de café, um saquinho de café, 40% dele é imposto. Então, na verdade, você só compra no saco de 1 quilo, só comprou 600 gramas. Essas coisas, elas precisam ser mudadas. Aí você migra, por exemplo, o imposto de grandes fortunas é importante? Não. Eu fui na França, o chefe da arrecadação do imposto de grandes fortunas falou para mim, não implanta isso no Brasil, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Aqui na França não funciona. Mas não é uma forma de distribuição? Não, porque é uma forma de você evadir pessoas que têm dinheiro que vão para outros países que não têm isso. Ela pode ir, ela vai manter o negócio dela aqui, ainda mais hoje que o mundo é plano. Você pode estar onde você quiser no mundo, você toca o seu negócio, o mundo não tem mais montanha, é plano. Então, as pessoas, elas vão fazer isso daí. Então, o cara da França, o chefe de arrecadação... Seria o caso daquele ator famoso Gerard Depardieu, que saiu da França... Não foi só ele, não. Foram milhares de milionários que saíram da França, foram para Bruxelas, foram para outros países. Então, esse tipo de imposto ele não funciona. Porém, o imposto de renda tem que tributar mais esses mais ricos, entende? As pessoas mais ricas têm que ser tributadas na renda. Um equívoco que se comete é falar que vai se tributar o dividendo.
Dividendo não pode ser tributado, já foi tributado. Quer dizer, quando a empresa ganhou o dinheiro, ela tributou, pagou aquele imposto que não é pequeno. Ela tem que distribuir para os seus sócios aplicarem mais. O que nós temos que pegar? Aquele cara da pessoa física, quando ele bota para andar o dinheiro dele, ele vai ser tributado mais na frente, mas não nessa distribuição. Por quê? Porque vai espantar as empresas também do país. Então, essa distribuição de dividendos aqui, muitas multinacionais vão começar a fazer o quê? Vão começar a pegar os seus produtos e transferir, quer dizer, trazer mais despesa para cá, para ter um lucro menor, ganhar mais dinheiro na matriz. Essas jogadas contábeis que hoje são feitas porque o mundo é plano novamente, então você pode fazer o que você quiser. Então, ponto principal que essas reformas para mim não funcionam, todas as que estão propostas até agora é isso. Os pobres vão ser mais pobres com esses dois impostos, vão ter uma carga tributária muito maior e os ricos vão ser menos tributados, não, vão continuar sendo menos tributados. Então, nós precisamos fazer essa modificação na reforma tributária. Alguém quer fazer um comentário em cima disso, desse tópico? Eu concordo. A grande questão é essa. A tributação sobre o consumo é muito elevada. Por exemplo, o pessoal discute muito a questão do combustível. A gasolina está muito cara. Sobre um litro de gasolina de R$ 4,40, R$ 2,20 são só de impostos. E o problema é que esse tributo é invisível. A pessoa está pagando sem enxergar que está pagando. São tributos indiretos. Ninguém percebe. Ele não gera uma guia e paga diretamente, né? Então, é extremamente injusto, extremamente regressivo. Então, a carga vem crescendo proporcionalmente sobre quem tem uma renda menor, né, como o deputado colocou. Então, isso é importante. A gente tem que rever essa matriz. Tinha que haver um deslocamento maior, reduzindo, claro, o consumo. O problema é quando desloca de um e mantém o outro alto. Quer dizer, isso não pode acontecer. Mas sobre base patrimonial, por exemplo, que denota riqueza realmente. Então, grandes fortunas, eu concordo também que essa base tributária é exportável, né, você transfere ela de um lugar para outro. Tem muito mais um impacto político, efetivamente, né, do que efetivamente a arrecadação. Então, e por outro lado, a simplificação. A legislação nossa hoje é extremamente complexa, é difícil para entender, é muito fatiada, muito recortada, muito casuística. Isso tem que ser revisto também. Bom, olha aí, o assunto é tão interessante, tão importante que o primeiro bloco já foi. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta discutindo, debatendo reforma tributária. E lembrando para você, telespectador, para você, ouvinte, mudou o nosso WhatsApp. Agora é o WhatsApp Business. Olha que chique, o nome é 32017704. Você não paga a mesma coisa de usar um WhatsApp via smartphone, via celular. Não tem problema, pode usar, tá? Voltamos em instantes.